O livro de Jonas, capítulo 1. Vou ler apenas o verso 1 ao 3. Livro de Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Feche os olhos, vou pedir ao nosso irmão Ismael que ore ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, estamos aqui nesse momento, Pai. O Senhor colocou o Senhor para falar das suas coisas. O Senhor nos explicar a tua palavra, Senhor, cada dia e obedecer. Porque nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Queridos irmãos, o título da minha pregação hoje é a desobediência de Jonas. Meu primeiro sermão da série Obediência foi a obediência de Abraão, na virada do ano. Depois eu preguei sobre a obediência de Moisés. Depois sobre uma geração que não obedece ao Senhor, uma análise ali do livro de Juízes. E por fim pregamos sobre a obediência parcial de Saul. E hoje quero falar sobre a desobediência de Jonas. E meu objetivo é mostrar que toda desobediência tem consequências. Toda desobediência necessariamente tem consequência. Mas parece que a nossa geração não leva muito a sério a consequência das desobediências. Vivem como se a palavra de Deus não se cumprisse. Alguém disse que Deus deveria voltar a agir no nosso meio como ele fez em Atos capítulo 5, quando Ananias, acho que perdi o nome agora, capítulo 5 de Atos, Ananias e Safira mentiram. E, por causa da mentira, os dois morreram no pé dos apóstolos. Eu falei, mas se isso acontecer hoje, é muita gente que vai morrer dentro da igreja, né? Porque nós somos uma geração que não leva muito a sério essa questão da nossa obediência ao Senhor. Jonas parece que é um pouco disso, né? Jonas viveu num contexto missionário, ele era um profeta. Alguns estudiosos contemporâneos, alguns acadêmicos, inclusive não acreditam na historicidade de Jonas. Acreditam que o livro de Jonas é uma espécie de novela. Um amigo meu escreveu um livro sobre Jonas, aonde ele defendeu a tese de que Jonas era uma novela e não uma realidade histórica, né? E ele conversando comigo sobre o assunto, eu falei, você sabe que na primeira metade do século XX houve um autor batista, missionário americano, que foi professor aqui no Brasil, no Seminário Batista do Sul. Ele escreveu um livro sobre os profetas menores e ele já defendia que Jonas era uma novela. Ele falou, não acredito nisso. Eu falei, pode pesquisar, eu não tenho o livro, porque eu já perdi o meu, mas eu já li o livro dele sobre os profetas menores. Ele procurou o livro e achou numa biblioteca, pegou e mandou a foto para mim. E realmente o autor defendia que era uma espécie de novela. Muitos acreditam nisso, né? Até mesmo por causa da história do grande peixe que engole Jonas, né? É um pouco difícil de entender como que um peixe pode engolir uma pessoa e ela ficar viva dentro desse peixe durante 3 dias, né? As pessoas parecem que
ignoram o poder sobrenatural de Deus, o milagre de Deus ali, de fato preservar Jonas dentro daquele grande peixe. Então muitos não acreditam, mas eu acredito que o fato é real. O próprio Jesus vai fazer uma alusão ao profeta Jonas, dizendo que o único sinal que ele queria deixar para aquela geração é o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias lá no ventre do peixe, ele ficaria 3 dias no ventre da terra e ressuscitaria. Então Jesus usa a história de Jonas para simbolizar sua morte e a sua ressurreição. Eu acho que não faria sentido Jesus usar uma história fictícia, uma novela, como sinal para ilustrar uma morte e ressurreição real, que seria a sua morte e ressurreição. Então, de fato, eu acredito que a melhor sacada é entendermos o livro de Jonas como uma história real, Jonas como um verdadeiro profeta, e que ele escreveu para um povo real, que foi a cidade de Nínive. Não só ele escreveu para Nínive, o profeta Naum também escreveu um livro focado na cidade de Nínive. E essa história de Jonas é interessante, porque, embora o foco era Nínive, o livro não trata de Nínive. O livro está preocupado em falar de Jonas. Se você lê o livro de Jonas, eu li várias vezes, inclusive li vários comentários inteiros sobre Jonas, é um dos profetas que eu mais estudei, e a gente vai ver que o livro trata de Jonas. O pecado que mais está em alta aqui no livro de Jonas não é o pecado de Nínive, é o pecado de Jonas. Então o livro trata de Jonas e trata especificamente da sua desobediência. Agora, por que isso? Vamos compreender essa noite. O fato é que o foco do livro está em Jonas. Por isso podemos dizer que o livro de Jonas é um livro biográfico. Interessante. É um livro profético com caráter extremamente biográfico. E lendo esse livro, estudando esse livro, nós fazemos uma pergunta: o que de fato a desobediência de Jonas nos revela? O que a desobediência de Jonas nos revela? Primeiro, anote aí, a desobediência de Jonas nos revela que ele não levou a sério a vocação que Deus lhe deu. Primeiro, a desobediência de Jonas nos revela que ele não levou a sério a vocação que Deus lhe deu. E aqui eu já começo fazendo uma distinção entre o chamado e a vocação de Jonas. Uma coisa é Jonas ser chamado para ir para Nínive pregar lá. Outra coisa é a vocação. O chamado está ligado a uma missão específica, mas a vocação de Jonas não era algo circunstancial. Tinha a ver com a sua identidade. Ele era missionário, ele era profeta, ele era um servo para aquele tipo de obra. E ali, quando ele desobedece, Jonas está negando sua identidade. E aqui eu já começo dizendo uma coisa: toda desobediência nos desconecta com quem somos. Quando nós desobedecemos, nós estamos desconectando com a nossa identidade. Quem somos? Somos filhos de Deus, estamos em Cristo. Quando nós desobedecemos, estamos nos desconectando com essa identidade de filho de Deus. E aqui é importante sublinharmos o fato de que nem todos são filhos de Deus. Do ponto de vista bíblico, filhos de Deus é apenas aqueles que de fato reconhecem Jesus como Salvador e Senhor. Toda a humanidade reconhece Jesus como Senhor e Salvador? Não. Então nem toda a humanidade é filho. É isso que nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 11 e 12. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Filho de Deus é aqueles que se convertem. Filho de Deus é aqueles que têm uma experiência com o Senhor. Quando Jonas desobedece, Jonas se desconecta com a sua identidade. Jonas não levou a sério sua vocação de profeta, de missionário. Achou que poderia ignorar essa realidade. Achou que poderia ir contra quem ele era. O texto diz que ele se levantou. Aparentemente parece que Jonas se levanta para obedecer. Mas ele se levantou não para ir para Nínive, mas para fugir.
Ele fugiu. Olha o que diz o texto. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Ele se levanta, mas não é para obedecer. Ele se levanta, mas não é para ir para Nínive. Ele se levanta para fugir. Ele está negando quem ele é. Ele está negando a sua essência. Ele está negando sua identidade. Grava isso. Quando você desobedece, você está se desconectando com quem você é. Porque o Filho de Deus necessariamente é obediente. O servo de Deus necessariamente é obediente. O profeta de Deus necessariamente é obediente. Então, se você não obedece, você está se desconectando. Sabe o que Jonas esqueceu? Jonas esqueceu que ele não tinha livre-arbítrio. Ele não tinha livre-arbítrio. Jonas esqueceu que ele não podia fazer o que ele queria. Muitas das vezes, às duras penas, nós temos que descobrir na vida que nós não temos o livre-arbítrio. Que não podemos seguir nossos cursos, nossos passos. Como diz o Charles Spurgeon, nem os peixes têm livre-arbítrio. Na história de Jonas, o peixe faz o que Deus manda. Vai aonde Deus quer que ele vá. A natureza não tem livre-arbítrio. Ela fez o que Deus mandou. Eu quero tempestade agora. Eu quero vento. Eu quero que esse navio seja sacudido. Tudo estava obedecendo à soberania de Deus. A grosso modo, eu posso dizer uma coisa. Você quer saber o que é soberania de Deus? É a liberdade de Deus para fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. O livro de Jonas é um ataque à teoria do livre-arbítrio. Alguém disse que Deus é educado, que Ele bate na porta. Deus faz o que Ele quer, como Ele quer. A Bíblia diz que Saulo tentou recalcitrar a linguagem de Atos 26 contra o aguilhão. É um cavalo tentando resistir o freio, tentando resistir às rédeas de Deus. Saulo tentou inutilmente. Eu faço o que eu quero, quando eu quero. Quando você estuda, por exemplo, Romanos 9, e você lê lá escrito assim: eu amei Jacó e odiei Esaú, dá até um nó na garganta ler esse versículo. Não dá? Tá lá. Eu fiz isso. E o odiei ali no sentido de eu não quis escolher ele. Eu não quis. Quis Esaú. Mas ele não era o primogênito. Eu quis ele. Você entendeu? É por isso que Paulinho vai dizer no capítulo 11 de Romanos: quem é professor de Deus? Quem está acima dele? Quem pode mais que ele? Ninguém. E Jonas esqueceu de uma coisa: não tem como ir contra o papai do céu. Como diz o salmista no Salmo 139, para onde me fugirei da presença do Senhor? Não tem. Se eu colocar uma cama no mais profundo da Bíblia, ele está lá. Não existe lugar que Deus não esteja, ou não possa estar. Ele faz o que ele quer. Quando Jonas desobedece, ele parece esquecer disso. Eu vou para bem longe, eu vou para Tarsis. Existia uma lenda de que uma divindade não tinha autoridade, jurisdição fora do território geográfico dela. Eu acho que Jonas pensou nessa lenda e pensou: Tarsis não é jurisdição de Deus. Lá ele não vai mandar em mim. O Pai tem jurisdição sobre todo o cosmos. Como diz o grande estadista, filósofo holandês, Abraham Kuyper, não há um centímetro sequer no universo que Deus não diga: é meu.
Tudo pertence a Ele. Quando Jonas desobedece, ele não está levando a sério sua vocação. Ele está acreditando no mito do livre-arbítrio, achando que pode, de alguma maneira, fugir de Deus, mas não podia. Segundo lugar, o que a desobediência de Jonas nos revela? Em segundo lugar, a desobediência de Jonas nos revela que a desobediência sempre nos puxa para baixo. Repito, a desobediência de Jonas nos revela que a desobediência sempre nos puxa para baixo. A desobediência é uma espécie de âncora na sua vida. Entendeu isso? Aparentemente, vivendo na desobediência, você pode dizer assim: tá, eu estou bem financeiramente, meu trabalho está prosperando, está evoluindo, minha casa está boa, mas do ponto de vista espiritual você não está percebendo, uma âncora está te afundando cada vez mais. É emblemático o fato de que algumas palavras exemplificam bem a descida de Jonas. Primeiro, Jonas desce para Jope, a cidade de Jope, um porto marítimo. Hoje nós temos ele lá em Tel Aviv, Israel. E ele desce para esse porto, um dos maiores daquela região. Depois de descer para o porto, ele desce para o navio. Depois de descer para o navio, ele desce para o porão do navio. Depois de descer para o porão do navio, ele desce para o mar, para o fundo do mar. E depois de descer para o fundo do mar, ele desce para o fundo do grande peixe. E nós não sabemos que peixe é esse. Que peixe é esse que Deus criou, talvez, ali para pegar o Jonas, ou que existia e a gente nem conhecia o nome, e que alguns estudiosos contemporâneos, como o próprio Josh McDowell, o grande apologeta americano, diz que pode ser uma grande baleia cachalote, que teria condição de engolir um ser humano. Cita até exemplo de pessoas que foram engolidas e sobreviveram a uma cachalote. Quem pegou Jonas? Não sei que peixe é esse. O fato é que ele entrou numa decadência, numa descida. Nós não paramos para perceber que muito da decadência na nossa vida tem uma correlação com a nossa desobediência. Muito das decadências da nossa vida profissional, financeira, familiar, tem a ver com uma vida de desobediência. A gente não para pensar nisso. A gente não para avaliar e entender que muitas das vezes nós estamos descendo porque nós escolhemos o caminho da desobediência. Vamos para lá. Quantas pessoas que eram hoje para estar em alta? Quantas pessoas que eram hoje para estar bem sucedidas? Quantas pessoas que eram hoje para ser vitoriosa na vida, mas escolheu desobedecer a palavra de Deus? Deixa eu pensar uma coisa. A obediência à palavra de Deus, a gente não pode usar isso de uma maneira irresponsável. Eu vejo alguns crentes falando assim: eu não obedeço a homem, eu obedeço a Deus. Quando alguém falar isso para você, pode virar as costas e ir embora, que isso aí nunca leu a Bíblia. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, ali na palavra diz que eu tenho que obedecer pai e mãe. E isso é obedecer homem ou não é? A palavra de Deus diz que se obedecer pastores, isso é obedecer homem ou não é? A palavra de Deus diz que eu tenho que obedecer autoridades. Isso é obedecer homem ou não é? Não é isso? O policial para o carro e diz assim: mãos para cima. Correto é fazer o quê? Obedecer. Não é isso? Na minha época de infância, acho que muitos aqui nem sabem o que é isso que eu vou falar. Tinha guarda de trânsito. Alguém chegou a ver guarda de trânsito aqui?
Era muito engraçado, né? Depois, a coisa foi... Alguns lugares passaram a funcionar assim. Quando o semáforo não estava funcionando, chamava um guardinha de trânsito. Aí agora não é guarda, agora é o camarada lá chama a Transcom, não sei o quê, né? Transcom é Contagem, né? Onde eu moro. BH o quê? BH Trans, aí bota uns camaradinhos esquisitinhos lá. Mas na minha época os caras tinham chapeuzinho branco da polícia lá, bonitinho, né? A farda. Era uma coisa chique. Nós temos que obedecer. Então, muitas das vezes eu coloco a Bíblia como desculpa e como abre. Quando eu falo assim, que nós temos que obedecer a palavra, isso significa que ela vai mandar você obedecer o pai e a mãe. Entendeu? E nós não queremos. Toda vez que eu escolho o caminho da desobediência, sabe uma coisa que eu percebi? Os filhos, e aqui eu estou falando a partir do bom senso, não de estatística, os filhos que obedecem pai e mãe, geralmente, você já reparou que são filhos bem-sucedidos? Já repararam isso? Os filhos que sempre cuidam do pai, cuidam da mãe, que obedecem pai e mãe, há uma correlação entre a obediência e o crescimento dessa pessoa. Mas a desobediência, que é uma marca do caráter, sempre afunda. A desobediência de Jonas nos revela que a desobediência sempre nos leva para baixo. Mas vamos para frente. Estou pulando aqui, gente, para não agarrar muito. Em terceiro lugar, o que a desobediência de Jonas nos revela? Terceiro, a desobediência de Jonas nos revela que toda desobediência tem consequências. Repito, a desobediência de Jonas nos revela que toda desobediência tem consequências. No tópico anterior, disse que a desobediência nos puxa para baixo, decadência. Isso é pessoal, tem a ver com a minha vida. No tópico anterior, eu estou falando de você. Agora, nesse ponto, eu estou mexendo em outro aspecto. É que aquele que desobedece não paga a conta sozinho. Aquele que desobedece não paga a sua conta sozinho. O pai paga, a mãe paga, os filhos pagam, os amigos pagam, muita gente paga. A terapia sistêmica trabalhou muito isso. A terapia sistêmica parte do pressuposto de que a família é sistêmica, é um sistema, está entrelaçado. Surgiu uma teoria, a meu ver, um pouco fantasiosa aí, chamada constelação familiar, que eu acho que é uma coisa mais mística, que meio que desfigura o projeto da terapia sistêmica. Mas o que a terapia sistêmica quer dizer é que nós estamos interligados. Mas a Bíblia já dizia isso lá atrás. A Bíblia olha para as famílias de uma perspectiva sistêmica. Por exemplo, quando Acã vai lá e rouba a capa, quando eles invadiram Jericó e destruíram Jericó, e ele roubou a capa, e o Senhor disse, não pega nada, não saqueia nada, ninguém leva despojos, e ele escondeu uma capa. Qual foi a consequência desse ato de Acã? O povo de Israel, que venceu a grande cidade de Jericó, perde para o pequeno povo de Ai, por causa do pecado de Acã. O pecado de um fez com que todo o povo de Israel perdesse. Josué entra em desespero, começa a orar, e Deus diz para Josué, não é tempo de orar. Tem hora que não tem que orar não. O Senhor fala para ele, vai tirar o pecado do meio do povo. E a palavra foi, santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Oraram, clamaram ao Senhor, e o que aconteceu? Lançaram sorte, a sorte saiu na casa de Acã, na tribo de Acã, caiu na família de Acã, e o Acã morreu apedrejado, e com ele, toda a família dele pagou a conta. Filhos morreu por causa do pecado do pai.
A esposa morreu por causa do pecado do pai. Todo mundo morreu por causa do pecado do pai, mostrando que há uma relação sistêmica na família. É isso que Paulinho quer dizer, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5. Vocês não sabem que um pouquinho de fermento leveda toda a massa? Tira essa pessoa do meio de vós. Uma das coisas que a nossa geração não trata mais é do pecado. Mas o Paulo fala, tira, afasta, porque essa pessoa está contaminando todo mundo. E esse é um ponto, irmãos, que nós temos que pensar muito. Nas consequências. No texto que nós lemos, o pecado de Jonas não ficou sozinho. Primeiro, toda a circunstância foi mexida por causa da desobediência dele. Não havia tempestade, agora já tem. Não havia vento forte, agora já tem. O barco estava tranquilo, agora está sacudindo. As pessoas que estavam no barco estão com medo, apavoradas, todo mundo não quer morrer. Todo mundo sabe que poderiam morrer ali no mar, e eles ficaram desesperados e começaram a pegar as bagagens, jogar fora, vão tirar os pesos, vão jogar, e começou a jogar provavelmente comida, porque naquela época as viagens eles ficavam dias e meses no meio do mar, começaram a jogar tudo fora. Nada resolvia. Cada um começou a clamar sua divindade, clamar seu Deus, nada resolvia. E aí disseram, tem mais alguém? Tem um dorminhoco lá embaixo. E Jonas estava dormindo um sono profundo. Do ponto de vista da psicologia, esse sono profundo é um sono de fuga. Fuga da realidade. É como se ele quisesse esquecer a vida. Estou nem aí. Jogou a toalha. É interessante que a Bíblia fala de duas pessoas dormindo no meio de uma tempestade. Uma foi Jonas, a outra foi Jesus. Jesus também dormiu no meio da tempestade, o barco balançando de um lado para o outro, as ondas batendo, e Jesus... É isso aí. E os discípulos pensando assim, o homem não acorda nem com a água batendo na cara dele, que é isso que vão fazer? Chamar ele. Mestre, oi mestre, não te importa que perecemos? Ele olhou para eles assim, tirou a melequinha do olho. O que foi? Tá vendo não? E a onda? O barco, vamos morrer. Vocês têm fé não? Vocês não têm fé? Aonde está a fé de você? Eu gosto da tradução que diz onde está a sua fé. Tem uma que fala, homens de pequena fé. Eu gosto dessa primeira. Onde está a sua fé? Porque a sensação que eu tenho que às vezes a gente guarda a fé e deixa ela em casa, na Bíblia, dentro da Bíblia. A fé tem que estar aqui, meu filho, ó, no lugar da luta, no momento da tribulação. Então Jonas estava dormindo e Jesus também. Só que Jesus não estava fugindo. Jesus estava em obediência ao Pai, Jonas fugindo. E aí chama Jonas. Quem é você? Servo de Deus, etc. Clama seu Deus. Não. Deus não. Pode me jogar no mar, que a solução é essa. E eles ficaram com medo de afrontar o Deus de Jonas. Ficaram com medo de tomar a decisão errada. E Jonas, não, pode me jogar no mar. Ele abriu mão da vida. Ele sabia que se ele caísse no meio do mar, ele ia morrer. Ninguém sobrevive a uma tempestade dessa. Nenhum nadador, por mais brilhante que seja, iria sobreviver a uma circunstância dessa. E ele foi para o fundo. Ó. Aí Deus mandou lá o cachalote, quem sabe, abocanhar ele. Mas o que eu queria pegar aqui nesse ponto é que a desobediência tem consequência. A história bíblica mostra claramente o quanto a nossa desobediência tem consequência.
Toda a família de Saul morreu, consequência do pecado dele. Sobrou lá o filho do Jonatas, que Davi preservou, colocou na sua casa, sentou na sua mesa. Tem consequência. Os pecados de Davi, narrados na Bíblia, deixou consequência. A desobediência tem consequência. Desobediência não significa que você perdeu a salvação. Ninguém perde a salvação. O verdadeiro convertido não perde a salvação, mas a sua desobediência traz consequência. Davi não perdeu a sua salvação. Ele ora clamando a Deus no Salmo 51, torna a dar-me a alegria da salvação. Ele estava desesperado. Mas ele não perdeu a sua salvação. Quantas pessoas estão sofrendo, quantos casamentos estão sendo destruídos por causa da desobediência de um pai, desobediência de uma mãe, que preferiu relativizar Deus, relativizar a igreja, relativizar culto, relativizar a palavra de Deus. Vai pagar essa conta. Seu filho vai pagar essa conta. Sua filha vai pagar. Tem consequências. Nós não podemos achar que não tem consequências. Muitos teólogos têm tentado dizer que não existe causa e efeito. Eu não sei como é que eles fazem com alguns textos, como Gálatas 6, de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. E ali está falando no contexto moral. Quem semeia para a carne, vai colher da carne. Quem semeia para o Espírito, colherá do Espírito. Está lá em Gálatas 6. 1 Coríntios 11 é claro, muitos adoecem, muitos morrem, porque seguem o caminho da desobediência. Tem consequência. Você escolheu desobedecer, escolheu relativizar as coisas de Deus, acha que a sua decisão é a melhor delas, que o caminho que você escolheu é o melhor. Aleluia! Saiba que terá consequência. Nós não podemos esquecer isso. A desobediência tem consequência. Mas eu queria, antes de fechar esse ponto, abrir uma aspa aqui, para a gente não cometer um erro. E a aspa que eu quero abrir aqui é o seguinte: o fato de nós obedecermos a Deus, ou vou colocar melhor a frase, a nossa obediência não nos blinda das lutas e dificuldades. Grava isso. Nossa obediência não nos blinda de passar por lutas e dificuldades. Paulinho vai dizer: quem quiser viver piedosamente padecerá perseguição. Todos os apóstolos de Jesus, com exceção de Joãozinho, tiveram morte de martírio. Judas suicidou, né? Mas todos eles, com exceção de Joãozinho, os outros, tiveram uma morte assim. Porque desobedeceram? Não, em obediência. A obediência levou eles para o martírio. O próprio Paulinho, diz a lenda, foi degolado no Império de Nero, por causa da sua obediência. Na história da igreja, muitos, como Savonarola, Wycliffe, João Hus, morreram por causa da obediência deles. Então, a obediência não significa que você não vai passar problema. Jó era um homem que tinha o testemunho do céu. Contudo, passou, entre aspas, o maior silêncio de Deus na terra. Mas não desobedeceu. Não pecou. Então, a obediência, ela vai trazer também, não significa que você foi blindado à luta. Porém, um dos princípios fundamentais da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, é que a obediência traz bênção. Está lá no capítulo 28 de Deuteronômio, o monte da maldição e o monte da bênção. Aquele que obedece é abençoado.
sua casa é abençoada, seu lar é abençoado. Então, a obediência é o único caminho da bênção. Posso ouvir amém, queridos irmãos? Vamos passar para frente. Em quarto lugar, o que a desobediência de Jonas nos revela? A desobediência de Jonas nos revela que ele precisava de cura interior. O que a desobediência de Jonas nos revela? A desobediência de Jonas nos revela que ele precisava de cura interior. Pergunta que não quer calar. Por que Jonas desobedeceu? Pergunta que vale 1.000.000. Por que Jonas desobedeceu? Porque teve medo que o povo de Nínive fosse perdoado. Porque teve medo de que Deus fosse misericordioso e restaurasse aquele povo que era o algoz de Israel. O que levou Jonas a desobedecer foi o seu nacionalismo político. A sua ideologia política é que fez Jonas desobedecer. Eu vou proteger o povo de Israel. Eu quero que os outros morram, que os outros sejam destruídos. Mas eu quero proteger meu povo, e eu não vou orar, eu não vou pregar, eu não vou buscar que Deus perdoe todos os meus inimigos. Eu quero que os meus inimigos sejam destruídos. A razão pela qual Jonas não quis ir foi de cunho ideológico e político. É isso. Capítulo 4. Quando Jonas prega na cidade de Nínive, ele senta lá no monte e fica assistindo. Deixa eu ver o que vai acontecer. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. E o que acontece? Hein, irmãos, o que acontece? Deus perdoa o povo. A revolta de Jonas é o perdão de Deus. A revolta de Jonas é que Deus teve misericórdia de quem não deveria ter misericórdia. Porque nós achamos que Deus só pode ter misericórdia de nós. Porque nós achamos que temos o monopólio de Deus. Nós engessamos o nosso Deus para que Ele só faça o que a gente quer. Jonas estava sendo movido por ressentimentos, por mágoas políticas não resolvidas. Isso é sério. Abro aspas. A igreja brasileira está vivendo o seu maior caos da história. Da história. Eu me converti no final da década de 70. Me batizei no dia 30 de novembro de 1980. Eu nunca vi em toda a minha história, e sou pastor há 38 anos, uma igreja dividida por causa de política. Um conversa um com o outro. Famílias que não conversam, irmão não conversa com o irmão, não conversa com o pai, por causa disso. Jonas colocou a ideologia política acima da palavra de Deus. Vou dar uma de Jeremias da 8ª. Está gravando? Eu estou também debaixo da palavra de Deus. Tem uma foto do Jeremias desse jeito. Da 8ª presbiteriana. É isso. Nós temos que estar debaixo da palavra. Deixa eu contar uma historinha. A Bíblia conta a história de uma menina
Essa menina era escrava. A Síria invadiu Israel e levou vários cativos, entre elas essa menina. E essa menina morava na casa de um leproso, chamado Naamã. Primeiro, o judeu não ficaria numa casa que tem um leproso, porque eles ficariam imundos. Então não ficariam, o judeu não ficaria. Mas a menina, por ser escrava, era obrigada a ficar. Mais que isso, ela cuidava da casa, ajudava a senhora, a esposa do homem. Essa menina tinha tudo para ter a alma azeda. Essa menina tinha tudo para ter o coração azedo, de ódio. No entanto, essa menina chamou a senhora dela e falou assim: se o meu senhor for até o profeta em Israel, ele vai ser curado. Como é que é, minha filha? Isso mesmo. Qual o nome desse profeta? É Eliseu. Foi lá e falou para o patrão, o marido. O marido falou para o rei. O rei falou: então você vai lá, ué. E ele foi, montou caravana, levou presente. Era comum naquela época, você nunca visita um vidente. Nunca visita um vidente sem presente, tá, gente? Cartomante, feiticeiro, nunca vai sem presente. Lembra do Saul? Saul estava procurando lá as ovelhas do pai, e o rapaz estava com ele e falou: tem um profeta ali, e ele vai mostrar para a gente. Vamos lá. O que o Saul falou? Pai, eu não tenho presente, eu não tenho dinheiro para pagar ele. E o rapaz: não, senhor, tem umas moedas aqui, ó. Essas moedas não pagam o profeta, e ele fala para nós aonde estão as ovelhas do seu pai. E então, baseado naquelas ofertinhas, foi. Chegou lá, o Saul já estava esperando, né? O Saul não, o Samuel. Porque o Samuel era profeta e sabia que o menino ia. O Senhor já tinha dito para ele que ele seria o rei de Israel. Então, era comum nessa época. Então, ele foi levando presentes. Chegou lá, o Eliseu quis atender, não. O Eliseu falou assim: manda ele pular 7 vezes no Jordão. Como o cara não me atendeu, não veio fazer, né, honras devidas a mim, capitão da Síria, e ainda me manda mergulhar no pior rio de Israel, que é o Jordão. Aí os colegas dele falaram: aqui, você vai reclamar? Você está doente, está leproso? Pula lá só. Custa nada, dá um banho lá, ué. Você já está mais sujo que essa água. E ele pulou, ficou limpo da lepra, foi lá falar com Eliseu. Essa menina, que poderia estar agindo motivada por uma ideologia política, por um partido político, não se moveu por isso. Ela não olhou para a diferença política entre ela e o patrão. Ela simplesmente pensou: eu estou acima dessa diferença política, porque eu sou servo de Deus. Eu sou servo do Senhor, e o servo do Senhor, ele está acima das diferenças políticas, porque Deus mandou você ser sal e luz aonde Ele te colocar, seja em qual for a ala que você estiver. Jonas disse: eu não vou fazer aquilo que eu não concordo. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Na minha experiência pastoral, toda desobediência, grava isso, tem uma raiz em algum tipo de trauma. Dificuldade com autoridade. Muito comum. Pessoa dá problema com o patrão, dá problema no serviço militar, dá problema onde ela for, porque ela tem problema com a autoridade. Tem traumas. Por trás do orgulho, por trás da prepotência, por trás da falta de humildade, está uma alma que ainda não conseguiu se curar dos seus traumas. Quem não tem trauma, obedece sem problemas. A gente só não deve obedecer o que é pecado. O camarada te manda matar, você não vai obedecer. O cara te manda roubar, você não vai obedecer. Mas pessoas que estão com a alma doente, Jonas estava com a alma doente, pessoas que têm uma desobediência crônica,
que não consegue se submeter à autoridade, precisa de cura interior. Jonas precisava ser tratado. E aqui eu pontuo um fato. O alvo da tempestade, queridos irmãos, o alvo da tempestade não era destruir Jonas. O alvo da tempestade era salvar Jonas. Deixa eu falar uma coisa. O livro de Jonas é muito mais sobre a cura de Jonas do que a restauração de Nínive. O livro de Jonas é muito mais sobre a salvação de Jonas do que a salvação de Nínive. Quem de fato precisava ser salvo no livro de Jonas é ele, e não Nínive. Nínive estava dentro de um processo de Deus, mas o grande alvo de Deus era curar o seu profeta, era restaurar o seu profeta. Por isso o livro de Jonas é sobre ele, não sobre Nínive. Óbvio que Nínive precisava ser restaurado, óbvio que Deus perdoou Nínive, mas o grande propósito de Deus por trás do livro de Jonas é: eu preciso curar esse profeta, eu não aguento mais ver ele dominado por uma ideologia que não tem nada a ver comigo. Eu preciso restaurar ele. Muitas pessoas, irmãos, não entendem, mas as tempestades que vêm sobre a sua vida não é para te destruir, querido. É para te restaurar. É para te curar. Muitos problemas que estão acontecendo na sua vida é para aperfeiçoar seu caráter. E é interessante porque no capítulo 4 deixa claro que não foi suficiente o que Deus fez. Jonas ainda estava revoltado. Deus poderia ter mandado um tubarão sanguinário pegar Jonas. Poderia ter mandado um tubarão sanguinário. Deus poderia ter mandado um leviatã, como está lá no livro de Jó, com seus dentes grandes, abocanhar Jonas. Mas não. Deus mandou um bote salva-vida, uma cachalote. Deus preferiu mandar um bote da graça para salvar Jonas. O grande peixe era o bote da graça. Às vezes Deus está mandando um bote para salvar você, querido. E você não está percebendo. Você não está entendendo. O que está acontecendo com você é graça. O que está acontecendo com você é Deus dando uma sacudida na sua vida. Pense nisso. Eu vou encerrar com o último ponto, mas eu vou só citar ele. Não vou expor ele não. Não quero passar muito não. Meu alvo esse ano é pregar só 45 minutos, já passei 3. Então vou encerrar aqui com esse último ponto, mas vou só citar ele. O que a desobediência de Jonas nos revela? A desobediência de Jonas nos revela que Deus está sempre pronto a nos dar uma nova oportunidade. O que a desobediência de Jonas nos revela? A desobediência de Jonas nos revela que Deus está sempre pronto a nos dar uma nova oportunidade. Quando aquele grande peixe abocanha Jonas, Deus estava dizendo para ele: eu quero te dar uma nova oportunidade. Ficou 3 dias fazendo terapia intensiva na peixaria de Deus, dentro de um grande peixe. Eu fico imaginando que quando aquele peixe vomitou Jonas na praia, Jonas chegou em casa, tomou um banho, a esposa virou para ele e falou: meu bem, fiz uma peixada para você. Ele disse: eu odeio peixe. Eu não aguento o cheiro de peixe. Eu não quero peixe nunca mais. Porque ele estava no ventre de um peixe. Deus deu uma nova oportunidade. Ele disse: eu vou. Deus lhe deu uma nova oportunidade. Ele disse: eu estou disposto. Deus lhe deu uma nova oportunidade. Ele disse: eis-me aqui. Sabe, queridos, a maior lição que eu quero deixar para você aqui hoje
que está acontecendo com você não é o fim. Grava isso. É o começo de uma nova história. Esse fundo do poço não é o fim. É o começo de uma nova história. Não olhe para esse fundo do poço como um fim, porque não é. Deus está dizendo: eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero reescrever a sua história. Os filhos de Deus nunca são destruídos com as lutas. Sempre são transformados com as lutas. Porque nunca é alvo de Deus nos destruir com as lutas. Deus está falando com você nessa noite. Quem sabe Deus está dizendo para você: deixa eu começar na sua vida uma nova história. Deixa eu começar na sua vida, deixa eu reescrever a sua história. Deixa eu reescrever sua família, seu ministério, sua vida espiritual, sua vida cristã. Deixa eu fazer algo diferente. Quando a Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato, Apocalipse 3:20, não está falando para o não crente. Eis que estou à porta e bato é no coração do crente. Deus está dizendo: deixa eu mudar você. Deixa eu aperfeiçoar você. Vamos colocar de pé. Queria que você fechasse os olhos agora e começasse a orar. Comece a orar aí no seu